Ela não o percebeu de imediato. A máquina de limpar o chão fazia um zumbido suave no fundo do corredor. E Marcos Souza, vestindo um colete desbotado do Economia Todo Dia e empurrando a máquina robusta como um funcionário cansado do meio período, tomava cuidado para não fazer barulho ao passar pelos congelados. Foi quando ele ouviu um choro baixinho, abafado, um daqueles soluços de quem tenta segurar as lágrimas, mas não consegue. Ele virou a cabeça. Uma jovem caixa, uma mulher negra, agachada no fim do seu caixa, escondia o rosto nas mãos. O avental ainda estava nela. Fones de ouvido pendurados no pescoço, como se tivesse acabado de sair do caixa e nem conseguisse chegar ao refeitório. Ela pegou o celular. A voz dela tremia. Estou tentando, juro, mas não posso faltar mais um turno ou vão cortar minhas horas de novo. Não paguei a conta de luz e agora ameaçam despejo. O que vou fazer? Pausa. Não contei a eles. Pra quê? O RH diz que flexibilidade é essencial, mas se eu não estiver disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, estou fora. Você sabe como é este lugar? Ou você é invisível, ou some. Mais uma pausa. As próximas palavras dela o atingiram como um soco no peito. Perdi minha mãe, perdi a casa, estou me perdendo, nem sei por que continuo. Ela fungou. Eu só queria que alguém me visse, nem que fosse o sujeito que escreveu essas malditas regras. Ela soltou uma risada triste. Mas gente como ele não vem aqui. Nunca. A mão de Marcos apertou o cabo da máquina. Ela não sabia quem ele era, mas estava falando dele. Se você já se calou no trabalho por medo de que falar custasse tudo, esta história é para você. A garota do caixa se chamava Clara, uma mulher negra, e ela não tinha ideia de que sua vida estava prestes a mudar, porque o homem que fingia limpar o chão era quem havia construído o sistema que a estava lentamente destruindo. Nem sempre foi assim. Marcos havia fundado o Economia Todo Dia em um galpão enferrujado em uma cidade pequena, com apenas uma loja e uma dúzia de carrinhos de metal. Naquela época, ele conhecia cada funcionário pelo nome. Ele mesmo operava o caixa aos domingos e descarregava as entregas às 5 horas da manhã de segunda-feira. Mas o crescimento tem um preço. Quando a empresa alcançou 300 lojas, o RH era gerenciado por consultores. As políticas vinham em pastas grossas e métricas de eficiência substituíram a gestão pessoal. Uma dessas políticas, ironicamente chamada horas flexíveis para uma força de trabalho mais forte, havia sido vendida a ele em uma reunião de conselho como uma solução vantajosa para todos. Permite que os líderes de equipe programem de forma mais inteligente, o consultor havia prometido, e recompensa a disponibilidade com estabilidade no emprego. Vocês reduzirão ausências não planejadas e aumentarão a retenção. Soava bem, justo, calculável. O que ninguém disse em voz alta era isto. Se um funcionário precisasse se ausentar, especialmente por coisas como filhos doentes, segundos empregos ou emergências familiares, seria rapidamente rotulado como baixa disponibilidade. E isso significava menos horas, menos renda, nenhuma segurança. Marcos havia assinado. Ele mal se lembrava da reunião, mas agora estava vendo aquela política esmagar alguém em tempo real. Na manhã seguinte, ele apareceu de novo. O mesmo disfarce, calça caque barata, moletom cinza e um crachá que dizia Léo. O gerente da loja não questionou sua presença. A matriz geralmente enviava ajudantes para os períodos de pico. Ele varreu, limpou, reabasteceu papéis toalha no banheiro, mas o tempo todo seus olhos estavam em Clara. Ela chegou 10 minutos mais cedo. Seu sorriso era forçado, o uniforme limpo, mas desbotado. Dava para ver que ela lavava a mão. Ela cumprimentava os clientes com um tom calmo e ensaiado, sem queixas, sem hesitações. Mas entre uma transação e outra, Marcos notou que ela ficava parada 1 segundo a mais do que o necessário, os olhos fixos na porta de saída. Ela estava procurando por algo ou alguém. Em um dado momento do seu curto intervalo, ela se sentou no refeitório apertado comendo um copo de macarrão instantâneo com um garfo de plástico. O celular dela vibrou uma vez. Ela leu a mensagem, encarou-a, depois virou o telefone para baixo. Marcos tirou o lixo apenas para dar uma olhada quando ela saiu. A tela ainda estava acesa. Lembrete, aluguel vencido há 3 dias, último aviso. Naquela noite, Marcos não dormiu. Voltou para o hotel, abriu o notebook e buscou os últimos relatórios
de dados. Clara Silva, caixa nível 1, loja 242. A avaliação de desempenho dela era impecável. Segundo sua ficha, estava quase sempre no horário, com frequência quase perfeita. Clientes a descreviam como educada, rápida e profissional. Ela tinha apenas 2 faltas não justificadas, e uma delas ainda aguardava documentação. Mas a parte mais dolorosa, suas horas semanais continuavam caindo. Primeiro de 28, depois para 24, depois 16. E agora ela trabalhava apenas 8 horas por semana. Ele encarou a queda. Havia começado há 6 semanas. Foi quando ela usou seus 2 dias de folga para cuidar da mãe em cuidados paliativos. O sistema a havia sinalizado. Depois disso, seus turnos caíram pela metade. Nenhum ser humano havia revisado. Era automático. No almoço do dia seguinte, Marcos já havia ouvido o suficiente dos outros funcionários. Um colega mais jovem cochichou que Clara costumava trabalhar bem mais horas, mas depois levou a flexibilização. Outra funcionária de meio período, uma senhora mais velha chamada Dona Fátima, baixou a voz e disse: "Eles nunca te demitem aqui. Apenas estrangulam suas horas até você pedir as contas." Naquela tarde, Marcos finalmente se aproximou de Clara. Ele manteve a farsa. "Oi, você foi super gentil com aquela senhora mais cedo. É sempre assim, paciente?" Clara deu um meio sorriso. "Faz parte do serviço. Já pensou em fazer outra coisa?" A pergunta pairou no ar. Ela olhou para ele, não com aspereza. "Eu costumava pensar, mas agora não é sobre o que eu quero. É sobre sobreviver." Ele acenou, em silêncio. Então, ela acrescentou algo que o marcou pelo resto do dia. "Eu não preciso de um emprego dos sonhos. Só preciso de um trabalho que não me faça sentir como se eu estivesse desaparecendo." Naquela noite, Marcos escreveu seu discurso de renúncia, não da empresa, mas do sistema que ele havia construído em torno dela. E no dia seguinte, ele voltou não como Léo, o temporário, mas como Marcos Souza, o CEO. E desta vez, ele não estava ali para limpar o chão. Estava ali para limpar a bagunça que havia permitido que acontecesse. A equipe congelou quando ele entrou. Não havia moletom, nem crachá. Marcos Souza agora vestia um terno grafite, gola aberta, sem gravata. O gerente regional estava ao lado dele, já suando frio. O gerente da loja, um homem forte chamado Ricardo, gaguejou enquanto Marcos calmamente pedia para a equipe se reunir perto do corredor 3. Alguns o encararam. Poucos sussurraram, mas Clara não reagiu. Ela apenas permaneceu junto ao caixa, em silêncio, incerta se deveria ficar ou sair, até que Marcos olhou para ela e disse gentilmente: "Por favor, fique." Ela ficou. Ele pigarreou e se dirigiu a todos. "Meu nome é Marcos Souza. Fundei o Economia Todo Dia há 21 anos com uma mesa dobrável e dinheiro emprestado. Já varri os pisos da nossa primeira loja. Já descarreguei paletes às 2 da manhã. Sei o que significa trabalhar duro." Ele fez uma pausa. "E pensei que ao crescer poderíamos manter esse espírito vivo. Pensei que nossas políticas, nossos sistemas, nossos números poderiam proteger a justiça. Mas eu estava errado." Silêncio. Ele puxou uma pasta e a ergueu. "Este é o registro de trabalho da Clara Silva. Revisei-o ontem à noite. Sabem o que encontrei?" Ninguém respondeu. Ele abriu a pasta. Um registro de presença impecável até a morte de sua mãe. Uma avaliação de clientes perfeita. Nenhuma medida disciplinar. Mas quando ela faltou 2 turnos, nosso sistema a rotulou como não confiável. E assim, suas horas sumiram. Os lábios de Clara se entreabriram. Ela não esperava por isso. Nenhum gerente humano revisou. Ninguém perguntou por quê. Ninguém se importou. Ele se virou ligeiramente para encará-la. "E então eu a ouvi naquela noite." Os olhos dela se arregalaram. "Você disse algo que nunca vou esquecer. Que nem tinha certeza se queria continuar. Que o sistema que construímos a fez se sentir invisível." O queixo dela tremeu, mas ela se manteve firme. "Eu não sabia que alguém estava ouvindo." Ela sussurrou. Ele acenou. "Eu sei. Esse é o problema. Ninguém estava." Uma longa pausa. Então Marcos se virou para os outros. "Isto não é apenas sobre a Clara. É sobre cada um de vocês. As mães com segundos empregos, os estudantes trabalhando à noite, os cuidadores, os sonhadores. Construímos uma máquina que trata as pessoas como números." Ele ergueu a pasta novamente, depois a deixou cair no chão. "Isso acaba hoje." Sussurros de surpresa, algumas expirações silenciosas. Um carrinho bateu em uma prateleira enquanto alguém mudava de peso. Atônitos, Marcos continuou. Com efeito imediato,
A política de horas flexíveis está suspensa. Gerentes revisarão pessoalmente quaisquer mudanças na escala de trabalho. Olhos humanos, corações humanos. Então, mais suave. Se alguém está sofrendo, nós o vemos. Nós o ajudamos. Isso não é caridade. Isso é decência. O gerente regional tentou intervir. Senhor Souza, com todo o respeito... Não, Marcos o interrompeu. Você teve sua chance. Você lidou com os números. Eu vou cuidar da loja. Ele olhou novamente para a equipe. Não haverá retaliação, nem advertências, nem punições educadas disfarçadas de política. Se vocês falarem, não desaparecerão. Serão ouvidos. Então ele se virou para Clara. Me desculpe. Ela piscou, incerta sobre como reagir. Eu nunca quis ser o tipo de líder que precisa pedir desculpas em um supermercado iluminado por lâmpadas fluorescentes. Mas sou, porque só vim aqui quando alguém se quebrou no escuro. E você se quebrou. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas desta vez ela não as escondeu. E mais uma coisa, ele disse. Ele pegou em sua pasta e tirou uma pequena placa laminada. Dizia: este é um local de trabalho humano. Se você está cansado, pode sentar. Se está com dificuldades, pode falar. Você não será punido por ser humano. Ele entregou a Clara. Coloque isso onde as pessoas possam ver. Ela assentiu, as mãos tremendo enquanto aceitava. Não era um aumento. Não era justiça completa, mas era um começo. Naquela noite, a loja permaneceu aberta, mas a atmosfera havia mudado. Os colegas de Clara se uniram a ela. Um trouxe chá para ela, outro ajudou a terminar seu inventário. Até Ricardo, o gerente da loja, ofereceu um pedido formal de desculpas por não ter perguntado antes. E Marcos, ele ficou. Não desapareceu em um carro à espera. Não ligou para seu advogado, nem agendou um comunicado de imprensa. Ele limpou um derramamento no corredor 5. Conversou com a equipe da noite. Sentou-se no refeitório com Dona Fátima, funcionária de meio período mais velha, que lhe contou como o filho precisou voltar para casa após uma demissão em massa na fábrica. Ele fez perguntas. Ele ouviu. No final da semana, Marcos emitiu um memorando para toda a empresa. Assunto: eu estava errado. Aos funcionários do Economia Todo Dia, na semana passada, estive disfarçado na loja 242. O que vi me transformou. Observei uma caixa, uma mulher negra, lutando para sobreviver enquanto sorria em meio às lágrimas. Vi políticas que assinei punirem pessoas por serem humanas. E percebi que eficiência sem compaixão não é justiça, é falha. De agora em diante, vamos mudar isso. Traremos a humanidade de volta a cada loja. Gerentes serão retreinados. O RH será reestruturado. E cada voz, especialmente as mais silenciosas, terá um caminho para ser ouvida. Não consigo consertar tudo da noite para o dia. Mas prometo a vocês, nunca ignorarei a dor, apenas porque ela não aparece em uma planilha. Porque as pessoas não vivem em Excel. Elas vivem aqui, com aluguel, filhos, luto e uma força que nem sempre se vê. Atenciosamente, Marcos Souza. 3 meses depois, Clara ainda trabalhava na loja 242. Só que agora, ela liderava uma nova equipe chamada Vozes Primeiro, um conselho rotativo de funcionários da linha de frente que revisava todas as grandes mudanças do RH antes que fossem implementadas. Toda segunda-feira eles se reuniam no refeitório e acima do mural de avisos em cada Economia Todo Dia pelo país, a mesma placa aparecia: você não será punido por ser humano. E as pessoas notaram. Clientes ficavam mais tempo, funcionários sorriam mais. De verdade, a rotatividade diminuiu. Mas, mais importante, a dignidade retornou. E Marcos, ele parou de pensar como um CEO. Ele voltou a liderar como uma pessoa. Se você já se sentiu invisível no trabalho, se já engoliu sua dor porque falar significava perder tudo, esta história também é sua. E se tocou você, não ignore. Compartilhe, porque alguém pode estar em um caixa hoje à noite, sorrindo em meio às lágrimas, apenas esperando ser visto.